Hoje é dia 4 de setembro de 2022. Shalom, shalom, todo mundo. Estamos no mês de Elul, com a tribo de Gade, e o Senhor quer nos restaurar o vigor para a batalha. Ele quer nos restaurar o ânimo. Dentro dos testemunhos que eu ouvi no culto de sábado, no culto do Shabat, ou de sexta-noite, muitos tiveram lutas saindo do estreito de Av e entrando no espaço amplo de Elu, e muitos tiveram vontade de desistir de certas coisas que Deus havia dado para que eles fizessem, lugares, pessoas, coisas que Deus tinha pedido. Muitos lá estão num programa lá de emagrecer, e vocês viram que tem muita gente perdendo peso, né? Os músicos e tudo mais. E eles se sentiram uma resistência de avançar. Não esse do peso só, mas outros que tiveram um certo desencorajamento nesse mês, algum desânimo aí, alguma coisa que veio. E Deus falou assim: lute, resista à resistência. Se o inimigo vem nos resistir, nós é que vamos resistir a ele e nós é que venceremos. Porque são as portas do inferno que não prevalecem contra a igreja. Então, não é a porta do céu, né, que prevalece contra o inimigo, é a porta do inferno que não prevalece contra a igreja. Isso significa que nós é que avançamos para abrir essas portas e libertar as vidas. Então, Deus nos posicionou em lugares com obras, com coisas para fazer, e nós precisamos continuar fazendo essas coisas, mesmo quando dá aquele desânimo, você até questiona se foi Deus que mandou. Fique firme, resista à resistência. O culto do Shabat, o título foi Descanse, reflita e veja o seu futuro. Assim como Moisés viu o futuro da terra prometida, nós precisamos ver o futuro. Não se contente com menos do que Deus te deu. Eu discordo que tenha sido muito ruim Gade e Ruben estarem do outro lado do rio simplesmente porque a terra prometida é do Eufrates ao Nilo. Mas há tempo para tudo debaixo do sol, e talvez não fosse tempo ainda de estabelecer-se ali daquele lado, não sei. Mas Gade foi chamado para guerrear, para estar sempre armado até os dentes, para defender os seus irmãos. Às vezes nós temos irmãos que estão quase, mas não chegaram, a gente quer muito ir na frente, mas a gente não quer deixar eles para trás. E nós precisamos ter o discernimento de Deus, de quando a gente larga e vai, e de quando a gente vai um pouco mais devagar para levar alguém junto conosco. Não tem receita de bolo aqui. Tem ouvir a voz do Espírito Santo para saber se a gente pode largar alguém para trás ou não. É como Deus disse, acho que foi para Jeremias: não, Jeremias, não é mais para você interceder por isso, acabou, chega, fim. E às vezes tem algumas batalhas que nós entramos que acabou o tempo delas e a gente fica com aquela sensação de derrota, mas não tenha essa sensação de derrota. Você andou aquela milha até onde você tinha com aquela situação, aquela pessoa, o que quer que seja, aquela tarefa, e Deus agora vai trazer outra pessoa. O seu terminou. Nós precisamos saber ouvir isso muito claramente do Senhor, para nós não entrarmos debaixo da culpa, não entrarmos debaixo da condenação, da vergonha. Por isso a gente tem falado tanto, precisamos ouvir a voz do Senhor. Não podemos ouvir a voz do mundo, as muitas outras vozes, o que Deus falou do ciclano. Deus, eu e você. Deus vai usar os outros para confirmar, mas é Ele conosco. Nós precisamos, como guerreiros, saber ouvir a voz de Deus. Ainda no culto do Shabat, alguém recebeu uma palavra profética de que assim como Deus estava armando a sua tenda no campo, também no campo de batalha, quer dizer, ele não está entrando somente na nossa esfera de atuação todos os dias, como a gente já devia ter ciência de que ele faz.
mas ele também está nesse campo de batalha conosco. E quando ele está no campo ou no campo de batalha, e nós temos um acesso um pouco mais facilitado às dimensões do Espírito, parece que vem um favor, uma graça aumentada para que nós possamos estar com ele. Você não precisa ir e vir, ir e vir. Arma sua tenda do lado dele ali e fica com ele no campo. Imagina quando Jesus estava caminhando com os discípulos e alguns não voltavam para casa. Iam seguindo, com fome, com frio, com calor, sem tomar banho, sem comer, sem dormir, não importa. Eles iam seguindo, eles não queriam estar longe da presença do Rei dos Reis. E assim deveríamos ser nós. Se Deus levantou acampamento, levanta acampamento, vai com ele. Ainda bem que isso para nós, no nosso seguir a Cristo, no nosso discipulado com ele, não significa que a gente tem que ficar fora da nossa casa, né? Já é um bônus, a gente já tem um conforto muito maior. É lógico que a gente está falando de coisas espirituais e olhando para um tempo em que aquilo era físico, mas também era espiritual, mas era físico, mas também era espiritual. Mas mesmo assim, vocês sabem, eu ia falar disso, né? Aqui tem papel higiênico e tem banheiro. Obrigada, Jesus. Não podia deixar de falar, senão não era eu. Ok, vamos lá. Acampe com ele no campo, porque ele tem mistérios para te mostrar e para te revelar nesse mês ainda de Elu. É um tempo em que ele vai nos trazer caça ao tesouro. Então a gente vai acampar com ele no campo. Pergunta para Deus como é isso, né, na sua vida hoje. Levanta acampamento, monta acampamento com ele, porque ele desceu do palácio para estar aqui conosco. E ele quer nos enviar em caça ao tesouro. Ele sabe onde estão escondidos os tesouros ao nosso redor, nas dimensões do Espírito. Ele tem coisas novas para nos revelar na sua palavra. Ele tem dimensões mais profundas de revelação daquilo que ele já revelou para você. Deus tem te trazido, ele tem nos trazido revelação e ele quer nos levar mais profundo. Ele tem mais peças desse quebra-cabeça para incorporar na revelação que ele já nos deu. Ele está aumentando, está colorindo, está preenchendo lacunas. Esteja atento a isso neste mês. E muitos também no culto de Shabat falaram a mesma coisa de maneiras diferentes. Há coisas velhas que ainda precisam ser arrancadas e removidas. Coisas do passado. O exemplo de um deles lá do programa de emagrecimento foi que a esposa estava, né? Então, bem, precisamos dar um jeitinho no seu guarda-roupa, né? Porque o seu guarda-roupa já está tudo gigante, você já está mais magrelo e não tem roupa para você. A gente precisa tirar para poder pôr mais no lugar, né? E aí ele resistiu, porque ele sabia que não ia sobrar quase nada. Às vezes Deus está fazendo uma rapa, uma limpa, Ele está fazendo uma libertação, Ele está desenraizando, Ele está arrancando raízes. Ainda tem, né? Ai, arrancou a fruta, depois arrancou os galhos, depois arrancou as folhas, aí ao contrário, né? Depois arrancou o tronco, ainda tem raiz lá embaixo para arrancar. Deus está fazendo essa libertação de Jezabel em nós, lembra? Para depois chegar no momento em que a gente possa fazer a libertação da nação. Então, é por aí. E essa semana a gente vai estar lidando com entidades por causa do 7 de setembro. Nós precisamos deixar Deus avançar com essas libertações em nós. As coisas que Ele está tentando arrancar. Não temas. Não tenha medo. Ai, vou ficar sem nada. Não, que bom. Você vai ter um espaço aqui que você vai encher com o Espírito Santo. Que você não precisa das raízes das coisas velhas, das coisas do passado, das maldições hereditárias, das suas sujeiras todas. Você precisa de espaço para encher com o novo. Mas quando tiver o espaço, não deixe de encher com o novo, porque se você não encher com o novo, 7 vezes mais. E aí sim que né, o bicho pega, e aí é o bicho que pega mesmo, e é esse bicho que você está pensando mesmo. Deixa Deus restaurar o teu ânimo para a batalha, para que nós possamos marchar como uma tropa. Deus vai trazer um tempo de florescer, de restaurar, de manifestar-se em nós. Continua aquela coisa de você é a roupa do Espírito Santo. Ai, que bom isso, né?
Nós somos a roupa do Espírito Santo, que coisa espetacular. Obrigada, Senhor, porque nós somos a tua roupa, mas agora nós não podemos deixar de ir onde ele vai. Nós precisamos ir junto. Pilha de roupa vazia não serve para nada. Pilha de Márcia cheia do Espírito Santo, pilha de você aí cheio do Espírito Santo, aí sim, indo aonde ele vai para fazer o que ele quer fazer, vendo o que Jesus está vendo, fazendo o que ele está fazendo, ouvindo o que ele está falando e falando o que ele está mandando falar, tendo essa direção do Espírito Santo constante em nossas vidas. Som da batalha, o som do reino. Deus está liberando um som do reino, recebe a frequência do som do reino que ele vai liberar. E se você começar a cantarolar, gritar, emitir o som, emitir o decreto que Deus tem para esse tempo, não segura, ouve só quando começa, quando termina, qual é o volume, qual é tudo só lembra que Deus vai nos dar uma porção de avivamento nos tempos que estão por vir, e nós não podemos nem tirar nem acrescentar, não pode acrescentar. Então, precisamos saber como uma orquestra. Quando eu começo, quando o maestro, que é Jesus, o comandante dos dois exércitos da fusão, dos exércitos de anjos e santos, que nós já ouvimos lá atrás do Tim Sheets, dos vídeos que eu liberei no YouTube durante a semana, para vocês que não assistiram ainda. Ele é o comandante de dois exércitos que precisam andar juntos. E nós precisamos estar afiadíssimos para que os anjos possam nos servir e nos ajudar nessa batalha. Né? Sim e amém. Sim e amém. Há um novo som do reino, é o som da batalha nas tropas. Esse som é o louvor. Então você deixa Deus liberar o som dos decretos, o som do som, a canção, o som liberado pela vibração dos movimentos que Deus vai te dar durante a semana, para que haja um favor que vai ser liberado. E até a Páscoa, a batalha vai ser intensa, mas nós vamos vencer. Então, nós já temos o alento de que, uau, ok, não pense, ai meu Deus, haverá batalha. Não, pense, aleluia, vamos para a guerra, a gente já sabe que vai vencer. Cadê minha arma, Deus? Minha armadura. Passa a revista aqui em mim, tá tudo certo? Tem algum buraco, alguma brecha? Tem alguma coisa exposta? Não, tá tudo bem, deixa eu ver meu irmão, porque afinal de contas, tribo de Gade, um cuida do outro, então, deixa eu ver você como é que você tá, deixa eu ver você como é que você tá, vira de costas aí, isso. Deixa eu ver aqui embaixo, tá tudo certo, ok. Vamos, é para nós nos animarmos. Guerreiro não vai assim para batalhar, meu Deus, ao dia ao vida eu preciso batalhar. Não, pensa filme aí de guerra, que eles estão todos lá na frente, aí o cara grita, Jesus vai gritar, e a gente vai para cima. A gente vai para cima porque a gente sabe que vai vencer. Agora, guerreiro que vai vencer, guerreiro que está treinado, está malhando no espírito, está bem alimentado, está com as brechas fechadas, está com a armadura inteirona ali, está online, com o ouvido bem aberto para ouvir o comandante. Então, isso é o preparo para a batalha, certo? Então, nós temos de ser coerentes, sabemos que vai ser intenso, sabemos que vamos vencer, vamos já com, né? A gente tem o fruto do Espírito, dá para batalhar até com alegria, mas vamos também com a prudência de sabermos que nós precisamos estar inteiros. E esse inteiro é ser santo, é buscar a santidade, é buscar render-se aos pés de Jesus. É nele, ele por ele, nele por ele, para ele, são todas as coisas, certo? Nele, você está nele. É por ele, é para ele, ó. Nele, por ele, para ele, por meio dele, é ele quem vai à frente, é ele que é a sua retaguarda, ele é a sua cobertura, ele é a rocha sobre a qual você está. Veja se isso está acontecendo. Veja se é real isso. Ele é a cerca ao seu redor, ele é a sua retaguarda, olha para trás, vê se Jesus está te guardando aí, ele vai à sua frente, veja se a cobertura do sangue de Jesus está aí estabelecida. Se você pecou, pode ter saído um pedaço aí que está descoberto. Veja se você está firme na rocha que é Jesus, porque você é pedregulho da grande rocha, que é um grande penhasco, que é uma grande montanha que vai destruir os impérios no fim dos tempos, certo? Visão de Daniel.
Nós precisamos estar prontos para essas batalhas. E o que você pensa ser um tempo de aflição, porque você vê, ai, a batalha vai ser difícil. Não, essa aflição, ela é, na verdade, um treinamento. Esse tempo de grandes abalos e dificuldades é um tempo de treinamento. Então, muda a sua perspectiva, muda a sua mentalidade, muda a sua maneira de pensar e receber essa palavra, para que você possa estar alinhado com Deus e com a disposição do Filho de Deus, a disposição do servo, que você é filho, servo, soldado, noiva, esposa, igreja, você é muita coisa, certo? Você precisa aprender a viver todas essas dimensões. Isso vai acontecer com a total submissão, como Jesus foi totalmente submisso. Nós também precisamos aprender a sermos totalmente submissos. Teve uma palavra que o moço falou assim, que a gente está olhando assim no campo, né, na horizontal, e tem coisas que a gente não consegue enxergar, dá meio que um baque de desânimo, aí Deus fala assim, opa, sobe comigo aqui, vamos lá na sala do trono, vou te mostrar o vertical. E aí ele olha, agora eu estou vendo a estratégia de Deus, agora eu consigo ver o tabuleiro todo. Eu não estou dentro do tabuleiro, né, olhando aquela cena, vendo um monte de gigante, que, né, parece ser impossível. Não, deixa Deus te mostrar o que ele vê, porque ele é o grande estrategista, ele é o feroz conquistador, o leão de Judá, ele sabe exatamente o que está acontecendo, ele além de estar aqui te mostrando a estratégia, ele está aqui no campo de batalha contigo. Nós precisamos aprender, lembra? A estar em todas essas dimensões ao mesmo tempo. A nossa realidade como embaixadores aqui, né, de um reino que está aqui também. E Deus vai dar uma nova identidade e uma nova confiança. Deixa Deus trabalhar essa questão da confiança. É de você saltar, se jogar, quando normalmente você não faria isso. Isso você deixar, você confiar em Deus de tal maneira que ele falou, você foi. Não é racional. É sobrenatural. Ele vai te dar. Então, busque isso. Dentro dessa nova identidade, há uma nova confiança. Dentro dessa nova confiança, é gerada uma nova identidade. Para que nós recebamos a provisão, a linha de provisão para estabelecer o reino de Deus. Aqui na nossa nação e nas nações da terra, de acordo com o que o Senhor te chamou para fazer. Foco em Deus, olho na promessa. E não se esqueça que quando Deus estabeleceu limites para você, ele estabeleceu limites para te proteger. Então, permaneça nos limites que ele trouxe para você. Não vai fazer o trabalho do outro, faça o seu. Não vai no território do outro, vai no teu. E quando Deus quer que você conquiste, não é o do seu irmão, é juntos que vocês vão conquistar, é um território inimigo, um território que não é do reino, que precisa se tornar do reino. Lembre-se sempre disso. Nós não estamos competindo entre tribos. Você, o seu irmão, que é de outra congregação, que é de outra tribo no reino, nós não estamos competindo. Não é uma concorrência. Nós estamos trabalhando juntos em favor de um reino só e sob o comando de um rei, que é Jesus. Nós não estamos competindo, não é a respeito de quem prega melhor, quem dança melhor, quem canta melhor, quem ganha mais vidas, todos nós estamos trabalhando juntos, cada um sendo o dedinho, o outro sendo o braço, o outro sendo o ombro, e assim trabalhando juntos, flui, e nós conseguimos avançar o reino de Deus. Nas palavras que eu ouvi durante a semana, uma delas me chamou muito a atenção, do Dutch Sheets, eu não tenho como trazer para vocês, seria muito grande aqui, mas ele fez do dia 3, que aliás não subiu para o site deles, ainda está só no YouTube, o Give Him 15, o vamos dar um tempo de 15 minutos para, né, juntos com Deus, ele chama Give Him 15, givehim15.com, do dia 3/9. E se você conseguir achar isso no site deles, você consegue traduzir a palavra, porque ele lê, ele traz um trecho, né, que eles escrevem lá, ele traz os sonhos que eu trago são deles. E aí dá para você botar no Google Tradutor lá e traduzir. Eu ia fazer isso, mas não subiu ainda. Até hoje de manhã não tinha lá a parte escrita, né, o texto. Mas foi sobre a intercessão no evangelismo. Foi sobre nós evangelizarmos e como nós intercedemos para evangelizar aquelas pessoas que são aparentemente impossíveis de evangelizar. E
Ele disse que um dia ele foi falar do amor de Deus para uma moça e ele falou, o amor de Deus, ela virou para ele, se Deus é tão amor assim, por que ele me deixou ser abusado? Essa é uma pergunta super comum, isso é comum, quando a gente vai conversar com as vidas no evangelismo, sem perguntar para Deus primeiro, a gente vai falar o quê? Do amor de Deus, lógico. Antigamente a gente falava do juízo, agora a gente fala do amor, está chegando a hora que a gente vai ter que falar dos dois, né? Mas na verdade, como você chega numa vida, é como o Espírito Santo manda. Me lembro que numa das minhas viagens, minhas aventuras com o papai, que eu chamo, né? Pelas nações, eu perguntei para Deus, mas Deus, eu não vai ter uma vida salva comigo aqui, não é possível. Tudo que o Senhor me manda ministrar já é tudo meio que crente desviado, né? O Senhor me coloca no caminho só um monte de crente desviado. Eu queria falar com um ímpio. E aí ele falou assim, filha, não me atrapalha? Eu falei assim, Senhor, como estou atrapalhando? Como assim? Eu quero salvar vidas. Ele falou assim, eu também quero salvar vidas. Eu estou nesse negócio antes de você, faz mais tempo, eu estou mais expert na coisa, hein? Só falando, eu sou Deus, né? E eu falei assim, mas o que eu faço então? Ele falou, olha, é o seguinte, eu tenho alguém que vai quebrar essa terra, eu tenho alguém que vai trabalhar essa terra, eu tenho alguém que vai semear nessa terra, eu tenho alguém que vai tirar umas pedras, eu tenho alguém que vai regar, eu tenho outra pessoa que vai, depois que das chuvas, eu vou mandar outra pessoa para tirar as pedras que subiram depois da chuva. E eu vou ter alguém que vai vir para a colheita. Legal, né? Eu falei, eu posso ser essa última da colheita? Eu acho tão legal, né? Porque a gente quer contar o testemunho das pessoas que foram salvas. E ele falou assim, não, eu vou colocar você onde eu quero na vida de quem eu quiser. Sim, senhor, né? Não discuto. Já tô meio abordoada, né? A patada do leão. Com muito carinho, muito amor em Cristo. Mas isso é o que Deus quer fazer conosco. Ele quer nos treinar para que nós ouçamos exatamente o que aquela vida precisa, nem menos nem mais, para não atrapalhar. E sim, teve gente que aceitou Jesus, obrigada, pelo menos um ou dois testemunhos tinha que ter. Mas não faltam testemunhos das vidas que nós podemos impactar, ouvindo o Espírito Santo. Mas o que o Dutch Sheets trouxe foi a intercessão para esses casos difíceis. Porque a pessoa, ela não ouviu só o que o Dutch falou, olha, Deus te ama muito, ele é amor. Ela ouviu junto com o filtro dela, ela escutou o que ele falou com toda a bagagem de experiência que ela tinha. Logo aquela palavra veio já sendo questionada e distorcida pela cosmovisão, pela mentalidade dela, pelas experiências de vida dela. O que o Dutch nos ensinou nesse dia aqui, que eu espero que vocês consigam achar, foi como alcançar as chaves para nós, pela intercessão, ajudarmos aquela pessoa a não ter roubada a semente do evangelho, da palavra que Deus está trazendo para elas por meio das suas próprias experiências. Então, filhos, sobrinhos, netos, pais, por quem nós oramos, são as pessoas mais difíceis para nós, que já nos conhecem e já vêm com aquele argumento fechado, que é da sua cosmovisão. Como nós vamos penetrar nisso? É pela intercessão constante, contínua, decretando a palavra de Deus e sabendo que a gente precisa orar para abrir ouvidos, a gente precisa orar para que aquela mentira seja desfeita, para que os véus, né, as vendas sejam removidas e tantas outras coisas que eu não anotei nenhuma delas, mas é tipo por aí. E a gente já tem um pouquinho dessa experiência, mas é bom a gente ganhar talvez uma nova perspectiva com algumas coisas, algumas chaves novas para essas batalhas de intercessão que nós temos. E a gente vê isso no nosso curso do Apocalipse, as pessoas vêm com a caixa doutrinária pronta já. Então, nós falamos, aquilo acaba sendo processado pela mentalidade que a pessoa já tem. Por isso, quando Deus nós começamos a ministrar, Deus falou, eu preciso desconstruir primeiro as caixas doutrinárias, ajudar as pessoas a abrirem essas caixas doutrinárias para que de livre arbítrio, de livre espontânea vontade, elas tenham a disposição e a sabedoria do alto de reorganizar a sua doutrina, jogar fora o que precisa ser jogado fora, mas sempre manter a caixa doutrinária aberta. Prometo que essa vai ser, deixa eu olhar aqui para ver se eu estou prometendo certo, a última coisa que eu quero compartilhar com vocês, que é muito importante. O Jonathan Cahn escreveu um novo livro, chamar O Retorno dos Deuses. Não sei quando sai em português, acabou de sair do forno agora. Eu imagino que rápido, porque a esposa dele é brasileira, né, a Renata? Eu imagino que tem alguém ali falando, então, bem, né? Português agora.
E é algo muito importante, porque isso junta com as palavras do Chuck, o que Deus tem feito nos Estados Unidos, que é um reflexo do que Deus fez com Israel, e acaba abalando o mundo, porque os Estados Unidos ainda são o poder maior entre as nações, está meio que degringolando, está sendo substituído aos poucos, mas ainda existe a influência dos Estados Unidos sobre as nações. A gente sabe que muita coisa do que acontece lá acontece aqui, né? Eu espero que não na mesma proporção, misericórdia. Mas, assim como eles têm lutado também pela herança da nação em Deus, em Cristo, nós também estamos lutando pela herança da nação em Cristo. Eu sempre lembro, Deus, a nossa colonização foi muito diferente, mas terra de Veracruz, terra de Veracruz. O Senhor mandou chamar de terra de Veracruz. É a terra da verdadeira cruz de Cristo, não é a terra de outra cruz. Então, aqui reina Cristo, né? Não tem mais nenhuma promessa para você lembrar do passado, da herança do Brasil, lembra dessa, terra de Veracruz. Nesse livro, ele identifica três principados, três entidades que, quando Israel pecava, começava um, vinha o outro, vinha o outro. Era a queda da civilização acontecia nessa ordem. E assim está acontecendo nos Estados Unidos, que já exportou isso para todas as nações, então a gente precisa saber como vai lutar, né? É bom saber contra o que está lutando. A primeira entidade que vem quando você está com a casa vazia, porque você foi, se arrependeu, Deus veio, e aí Israel ia e pecava, e aí voltava tudo de novo, muito pior, né? Esse vai e vem que nós vemos no livro de Juízes, que nós vemos com os reis, depois de Salomão, são ciclos de idas e vindas, quando nós vemos as ondas de dispersão e de invasão, de cativeiro com a Síria, com a Babilônia, com a Pérsia, né? As conquistas, elas iam e vinham e os demônios eram os mesmos. E as civilizações romana, grega, as outras civilizações também caíram por causa disso. Baal, Astarote e Moloque. Primeiro vem Baal, que é Satanás praticamente, é a figura principal, que vem com a idolatria e a feitiçaria. Isso vem pela mistura dos povos, deixei Deus, me misturei. Entre o sincretismo espiritual, Baal vai e se estabelece na nação. Com ele vem a sua esposa Astarote, e a Astarote, que é Estar, que é Afrodite, dentre muitos outros nomes, ela traz a imoralidade sexual, a pornografia, ela transforma a santidade do casamento em prostituição, e uma prostituição que não é só vendida, ela vira cultural e cultual. Porque hoje nós não vemos só prostitutas destruindo casamentos e vidas e etc. Não são elas as únicas porneia. Nós vemos isso dentro da cultura, então os jovens vão para as raves, dão para 15, 30 outros, como se fosse algo normal e cultural, e nem ganham um dinheirinho, né? Uma coisa tão fora do... eu não gostava quando era prostituta, pelo menos ela ganhava dinheiro para comer. Agora, nós, na nossa geração de jovens, nem isso, é por nada, não sei nem explicar uma coisa absurda dessas. É fora da minha caixa, nunca tive essa caixa, aliás. Obrigada, Jesus. Baal, Astarote, imoralidade sexual, prostituição como cultura e a aberração sexual. Não só a imoralidade de troca de parceiros e pula cerca de tudo quanto... Não, mas a aberração homossexual, bestialidade e etc. Tudo isso como se fosse algo normal que precisa ser imposto na cultura para que todos aceitem. Isso já começa a entrar numa quase que num endemoniamento nacional, quando você começa a colocar isso na cultura. Isso quando aconteceu nas culturas antigas, todas elas acabavam sendo destruídas, mas tem mais um passo antes da destruição, que é Moloque. Depois que você acabou com o casamento, acabou com a família, acabou com a santidade sexual, que foi algo que Deus criou santo, e o homem perverte de todas as maneiras possíveis, aí então vem o sacrifício das crianças, que deveriam ser o resultado do sexo saudável, do relacionamento íntimo dentro do casamento, dentro do seio familiar, que é a imagem e semelhança do que Deus é para conosco. Ele fez
filhos em santidade para a vida, não para a morte. Quando existe a corrupção dessa santidade da família, por meio da idolatria, da feitiçaria, da imoralidade sexual, etc., você acaba com como que o sacrifício de uma criança é algo normal, é a destruição, tudo é destruição da próxima geração para acabar com a humanidade. E aqui Deus chega, quando chega a transbordar a iniquidade desse povo, ele acaba deixando de existir. Deus vem com o juízo e, bem, nós não queremos isso para a nossa nação, certo? Mas nós sabemos que nos últimos dias a iniquidade vai transbordar e esse é o ciclo que nós vemos em toda a cultura ocidental. Nós não vemos tanto isso na cultura oriental, no comunismo, até no islamismo a gente não vê tanto isso, a gente vê maquiado, na verdade, mas vê maquiado. Não é exportado porque está dentro da própria cultura, né? Mas, enfim, isso vai explodir globalmente falando e isso vai transbordar na maioria das nações da Terra. Então, quando nós estivermos intercedendo pela nossa nação, nós precisamos lembrar que esses são os passos que o inimigo dá. Como é que isso está dentro da minha casa? Como estou eu com o sincretismo espiritual? Né? Aceitei a Cristo junto com outros, e estou com os outros, tudo junto dentro de casa, isso vai refletir no seu comportamento, se é santidade ou não. Cristo é exclusivo, não é uma coisa legal de se pregar, não é assim, kasher, né? Não é politicamente correto, mas Deus nunca foi politicamente correto. Eu nem vou falar nada aqui, que a gente já excedeu o nosso tempo, né? Vamos selar a palavra dessa batalha que nós temos a vencer com o novo som que Deus vai nos dar, marchando como uma tropa, com Deus que está acessível no campo e no campo de batalha conosco e que nos garante, por isso, a vitória. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Tu és a palavra viva, tu és o pão da vida que veio do céu, choveu sobre nós, foi partido e moído na cruz do Calvário. Nós não merecíamos e ainda não merecemos, mas ainda assim o Senhor veio e levou sobre si as minhas transgressões, as nossas iniquidades e pecados, as minhas falhas, os meus desalinhamentos, as minhas desobediências, as maldições hereditárias estão todas ali na cruz. Nós te agradecemos, Deus, e nós comemos de ti para a restauração da nossa hereditariedade, dos nossos filhos, da nossa cultura, do nosso país. Coma do Senhor Jesus, não coma tudo de uma vez. Este é o teu sangue, o sangue que foi derramado na cruz por mim. Esse sangue caiu sobre a terra da qual eu fui forjada, da qual nós fomos forjados. Já começou a redenção. Antes mesmo de nós entrarmos nessa existência terrena, nós bebemos, Senhor, celebrando esse sangue glorioso, cheio da tua vida, que traz vida para o nosso DNA. Traz vida para a nossa família, teu corpo, teu sangue, pela redenção da nossa família. Pela vitória das batalhas que estão por vir, nós comemos, nos remembramos a ti, membros do teu corpo, casas da tua glória. Bebemos pela salvação do Brasil. Comemos e bebemos por aquele evangelismo mais difícil. Dá-nos as estratégias, Senhor, para os nossos filhos, avós, pais, irmãos, sobrinhos, netos, colegas de trabalho, pelos nossos primos.
pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos que ainda não acordaram em relação ao que o comunismo pode fazer numa nação, pelos nossos irmãos que não têm visão espiritual, não aprenderam ainda a andar nas dimensões do Espírito, Senhor. Eu gosto de orar assim, né, gente? Pega na curva, atropela logo de uma vez, que é mais fácil, mais rápido. Dói, mas a dor depois se torna instantânea glória. Tu és Deus em nossas vidas, nós comemos de Ti. Nós e nosso Brasil. Nós, como representantes do Brasil, somos células vivas desta nação. Nós comemos para a cura do Brasil, a libertação do Brasil, salvação e redenção completas do Brasil, nação adoradora, nação ovelha, nação sementeira, nação celeiro, nação... Nossa, retroescavadora é muito esquisito isso, Deus. Mas ok, nação que é uma retroescavadora. Eu gosto mais de uma nação que é... Como é que chama aquela máquina de colheita? Esqueci agora, meu Deus, como é possível? É uma colheitadeira. Nação colheitadeira. Nem estou lembrando da visão dos campos que a moça teve, e ela olhou e falou assim, mas Deus, como é que eu vou conseguir colher tudo isso? Aí Jesus sobe a montanha com a colheitadeira, todo alegre, feliz e contente. Tá aqui, né? Sou um instrumento de colheita. Eu bebo a isso, eu bebo e como a esta colheita dos últimos dias com sinais, milagres e maravilhas de um remanescente sarado, curado, santo, feroz, guerreiros que vão junto com o conquistador, comandante dos exércitos celestiais e terrenos, o nosso Rei Jesus. Bebamos. Eu comi agora os 2 últimos pedacinhos de pão, e assim que eu comi, eu pensei em porção dobrada, né? Eu pensei, porção dobrada do quê? Aí eu vi as tábuas da lei, 2. Aí eu pensei, eu gostei dessa palavra. Comamos então a porção dobrada, recebamos a porção dobrada da palavra, da revelação que Deus tem para nós nessa semana, nesse mês, nessa batalha, na qual já somos vencedores pelo sangue do Cordeiro que foi derramado por nós. Sim e amém. Aleluia. Obrigada, Senhor. Eu te abençoo para ser muito, muito, muito mais do que vencedor nesta semana. Alinhado, feroz, com ânimo para guerrear. Te abençoo em nome do Pai e do Filho e do Santo Espírito de Deus. Vai tu e vence. Em nome de Jesus. Amém? Shalom, shalom.